problema desse modelo? Essas empresas, elas desenvolveram um projeto semelhante ao que a gente desenvolveu, ou compraram um projeto que foi desenvolvido, né, por uma universidade, um instituto de pesquisa, e tem aquelas equações. E vão usando, mas o sistema não se retroalimenta. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma variação, vamos dizer, para Marmoreio, né? Eu testo um touro jovem. Esse touro jovem tem uma DEP genômica e não tem nenhuma informação de fenótipo. Mas esse touro pode ser selecionado, pode entrar no mercado e vir a ter filhos que são avaliados para Marmoreio. Se a associação tivesse essa informação, tivesse marcadores, essas equações aqui usadas para predizer o valor genômico poderiam ser atualizadas com base nesses novos dados. Mas isso não acontece nesse modelo, que à medida que vai aumentando essa distância entre o experimento que descobriu os marcadores e a população que está sendo selecionada, vai se perdendo em acurácia. Um outro modelo... A metodologia deles é a mesma da Igenity da Pfizer? Eles entram isso da mesma forma? Como é que funciona assim? Essa informação é combinada no sistema de avaliação genética como se fosse uma outra característica, um outro fenótipo. Como se a DEP genômica do animal fosse uma medida fenotípica. Então eu tenho lá, por exemplo, uma marmoreia. Eu tenho vários animais com dados na marmoreia e eu tenho uma outra característica que são as DEPs genômicas para aqueles animais adequados. E eu vejo a correlação genética, através da correlação genética, que é a acurácia, né? Eu ajusto as predições tradicionais por essa característica. Então é dessa maneira que entra. Aí, como os testes são diferentes, tem outras escalas, cada empresa é uma característica diferente. Não é DEP, não. O negócio é o seguinte, se ela for desvinculada do programa, mais uma DEP assistida por marcadores, e não uma DEP genômica. Eles usam o termo Genomic Enhanced. Então DEP aprimorada, ou melhorada pela genômica. Assistida. Assistida, que seja. Né? Esse é o termo que se usa. Bom, num outro modelo que a gente pode pensar, em vez de ser uma empresa de cálculo do valor genômico, seria uma empresa de genotipagem. Ela simplesmente receberia o DNA e devolveria o genótipo para uma associação de criadores, ou para um grupo de criadores, seja quem for que detenha o programa de melhoramento. E aí a avaliação, que poderia ser por uma empresa de genética, combinaria diretamente as informações de fenótipo, pedigree e genótipo. Esse sistema se retroalimenta automaticamente e também facilita as parcerias de pesquisa. Então, esse é o modelo que a gente imagina. Quais são os desafios, né, que eu vejo nesse modelo aqui, só para a gente pensar? A questão da capilaridade. O que uma empresa dessas, ela vende medicamentos e bota o teste genômico no portfólio dela e tem vários técnicos que estão aí no campo oferecendo esse teste. Bom, se a gente pensar numa associação ou num grupo de criadores que fazem um programa de melhoramento, quem que vai fazer quem que vai ter essa capilaridade de ir lá oferecer, explicar, devolver os resultados? Então, isso é que precisa ser pensado nesse modelo e trabalhado nesse treinamento, é uma questão importante dentro desse modelo. Mas você não pensa que a associação deve se capacitar para isso? Eu penso. Esse daí é o jeito que até no próprio arranjo a gente está pensando. Mas como é que chegam todos os outros dados fenotípicos do programa de melhoramento? Não, então, eu acho assim, esse é o outro ponto que eu quero fechar. O desafio é esse, né? O desafio é esse, é capacitação, treinamento, momentos como esse aqui que a gente está discutindo, né? E, claro, como essa ferramenta ela vai ser apresentada de uma forma muito parecida com o que é a técnica tradicional, na verdade, é a mesma, né? Só tem que explicar os benefícios adicionais e eu acho que ter valor para características que não estão hoje contempladas dentro do programa. Isso é uma coisa fundamental. A gente ter novas características que tenham valor, impacto no sistema produtivo e que só possam ser viabilizadas através desses testes genômicos. Gente, bom, de qualquer forma, né, independente da genômica entrar ou não, a gente
vai precisar continuar medindo características de alto valor econômico e, é claro, de preferência, vamos incluir aqueles novos critérios que a gente está encontrando no futuro. Os criadores vão poder ter um maior cunho genético e vão poder, de repente, formar uma maior especialização em termos de linhagem, uma maior caracterização, que hoje a gente tem muito pouco em bovinos de fala. Por último, assim, o custo da genotipagem hoje ainda é muito alto. Desses testes que a gente usou, custa R$170 por animal, só o teste. Então a gente pode usar algumas estratégias estatísticas para usar um número menor de marcadores e completar essa informação usando os equilíbrios de ligação, mas igual um teste genômico vai ser sempre caro. Então, por isso, os critérios adicionais. E a gente então precisa desses modelos eficientes de negócio para que a genômica venha se integrar. Bom, eu apresentei para vocês vários resultados aqui, mas muita gente contribuiu, né, para que isso fosse possível. Os criadores da conexão que fizeram as contagens de carrapato, o pessoal do GenCIS, da associação, os parceiros internacionais, todo o pessoal do Embrapa, não dá para nominar todo mundo, mas, vamos dizer assim, um trabalho bem consistente que a gente fez, uma equipe bem boa de trabalhar e que eu tenho a satisfação de apresentar para vocês e agradeço a atenção de vocês até essa hora. Muito obrigado.